Bem-vindos de volta ao Ulrich Connection, nesse que é o nosso terceiro dia, Conexão Teses Assimétricas. Para quem não conhece o termo, eu já vou explicar o que significa. Lembrando que a gente já teve 2 episódios, Conexão Global, com o Heraldo de Paola, onde nós falamos sobre o ciclo da economia mundial pré e pós-pandemia, todo o nível de intervenção dos bancos centrais e como eles têm sido determinantes no rumo dos mercados financeiros e por que é importante monitorar o que eles vão fazer proximamente. No segundo dia, falamos com o Luiz Paulo Aranha, sócio-gestor da Moat Capital, na Conexão Brasil para entender o momento da economia brasileira, oportunidades, desafios e como pensar em investimento quando se fala de um país emergente como é o Brasil. E hoje Conexão Teses Assimétricas com Marcelo Lopes, que é sócio e gestor da L2 Capital. O Marcelo que tem já décadas de experiência no mercado financeiro global e é um grande entusiasta de energia nuclear, é um especialista em finanças e tem uma tese muito interessante que já está dando bons frutos, que é a tese de investimento em mineradoras de urânio. Para quem não conhece o Marcelo, já fiz conversa com ele no meu canal no YouTube desde 2020, já tive 2 conversas com ele, foram muito bacanas. E nessa conversa de agora, a gente faz primeiro uma atualização da tese de urânio em si, e depois de uma nova tese que eles estão estudando já faz pelo menos 2 anos e que agora ele expõe ela para vocês nessa conversa, que é bem interessante. A conversa na íntegra no link aqui embaixo, onde a gente fala também sobre urânio. No que eu vou mostrar agora, o trecho específico para esta aula, é a segunda tese que eles estão estudando agora. E para fazer a introdução dessa segunda tese, é o que eu quero mostrar agora, primeiro explicar essa ideia de tese assimétrica, então até já vou colocar aqui na tela os breves slides que eu preparei para introduzir a conversa com o Marcelo Lopes. Então o que eu quero mostrar para vocês primeiro é como encontrar valor com múltiplos tão esticados. O que está por trás dessa conversa de tese assimétrica é que a Bolsa de Valores hoje, a Bolsa, especialmente Bolsa Americana, os papéis estão realmente muito esticados. Por várias métricas que a gente pode analisar, aqui a gente vê algumas métricas de avaliação ou de valuation, temos aqui o valor do mercado americano sobre o PIB, então o valor de mercado total sobre o PIB, que está no maior patamar de toda a história, 265%. O Enterprise Value, que é o valor da empresa sobre receita, também está no maior patamar da história. O valor sobre EBITDA, também no maior patamar, em 17 vezes. O Forward PE, que é o preço sobre lucro estimado do futuro, do próximo ano, em 24 vezes, também está no maior patamar da história. Enfim, uma série de métricas faz com que hoje aqui o Median Metric, a métrica mediana, esteja no percentil histórico 94%. Isso significa que os mercados como um todo nunca estiveram tão elevados. Os múltiplos, que é uma forma de entender se uma ação está cara ou barata, até de comparar os papéis e setores e bolsas, eles nunca estiveram tão elevados. Por isso que a gente pode dizer que a Bolsa Americana como um todo nunca esteve tão cara. E aqui o último indicador que eu quero mostrar para vocês, que é o SP 500, que é o principal índice americano, e preço sobre vendas, ou Price to Sales. Aqui é desde 2001 e agora a gente tem em 2021 que está em 2,95. É o maior patamar de toda a história, o Price to Sales da Bolsa como um todo. Preço sobre vendas de todo o SP 500. Então não é um mero indicador que pode ser negligenciado, mas sim ele evidencia um pouco dessa exuberância que houve nos mercados americanos e como está difícil encontrar valor porque os mercados estão tão esticados. E é isso que me traz ao segundo ponto, que é a ideia de assimetria de ganho ou assimetria de valor. A assimetria pode ser positiva ou pode ser negativa. Uma aposta assimétrica positiva é quando você tem mais a ganhar do que perder. Como a gente vê aqui nesse gráfico, a sua dor ou o seu pain, ele está limitado, esse é o máximo, mas o seu ganho, ele está ilimitado, ele pode subir e muito. Então essa, o que a gente pode dizer que é a dinâmica da recompensa, ou payoff,
Essa assimetria positiva é o que a gente deve buscar nos investimentos. São ativos onde a gente tem mais a ganhar do que a perder. Essa é uma assimetria positiva. O contrário também é verdade e existe no mercado de investimentos. Existe com alguns ativos, inclusive dependendo do momento do ciclo que nós estejamos. Então, quando a gente fala aqui de mais a ganhar do que a perder, uma aposta assimétrica negativa é o contrário. Você tem um ganho limitado, aqui está o limite do seu ganho, da sua lucratividade, e a sua perda, o seu PEN, ele é ilimitado. Então você tem muito mais a perder do que a ganhar. Esse é o tipo de aposta que a gente deve evitar, fugir, não procurar e tentar evitar ao máximo na sua carteira de investimentos. E quando a gente fala hoje desse mercado de ações onde está difícil encontrar valor porque muitos papéis estão já bem esticados, como encontrar teses assimétricas e positivas? Como encontrar ativos onde há mais a ganhar do que a perder? E esse justamente deve ser o nosso foco, buscar valor onde ninguém está olhando. E aí com isso eu trago essa conversa maravilhosa com Marcelo Lopes e a tese de investimento que eles estão hoje estudando. Espero que gostem. Tudo bom, Marcelo Lopes? Seja bem-vindo ao nosso Urrich Connection. Fernando, é um prazer muito grande estar aqui no seu programa de novo. Eu sei que você só está trazendo 4 pessoas para a Semana Urrich e é uma honra estar aqui entre as 4. Muito obrigado pelo convite. Muito bacana. Então vamos passar para a sua próxima tese assimétrica que vocês estão trabalhando agora, né? Vou colocar já o slide aqui na tela, que é o transporte marítimo. Que por sinal teve, até a gente comentava antes de fazer o call, né? Que teve um evento interessante nesses últimos dias, que no dia 23 de março encalhou o barco aquele, o navio cargueiro gigante, o Ever Given, e ficou preso até o dia 29 e foi liberado no dia 29, a gente está gravando no dia 30 de março. Enfim, mas ilustrou um pouco aí, trouxe talvez à tona alguns dos problemas que o setor enfrenta, mas que problema de escassez, de custos elevados para quem está contratando, mas que talvez para as empresas e para as ações sejam uma ótima oportunidade. Mas enfim, vou deixar para você trazer a tese, não eu aqui. Sem dúvida. Não, obrigado, Fernando. Olha, o transporte marítimo é algo que a gente já está estudando há quase 2 anos. A gente gosta bastante do setor, porque ele é um setor cíclico, então as pessoas têm que saber disso antes de investir. E como é que funciona na prática o negócio? Bom, todo mundo precisa de navio para transportar os bens, né? Começa a demanda a aumentar, os fretes vão subindo para compensar aquilo, e as empresas vão comprando navios com esse dinheiro. Só que você compra um navio hoje, o navio não vai ser entregue amanhã, né? Talvez demore 1 ano, talvez 2, talvez até mais para ser entregue. E durante aquele período, porque tem menos navios na água do que o normal, o preço do frete sobe. Isso é um sinal claro para as pessoas que têm uma demanda por navio, e elas começam a comprar mais e mais e mais. E aí, de repente, todos aqueles navios batem na água, e de repente tem uma oferta de navio gigantesco, a demanda é mais ou menos previsível, e aí o preço dos fretes cai bastante. Essas empresas competem basicamente em preço, não somente em preço, mas basicamente em preço. E aí começa aquela corrida para o fundo do poço, né? Com várias empresas quebrando, ou tendo que vender navio, um navio de 13, 14, 15 anos, começa a ser aposentado, né? Que é simplesmente vender como sucata. E aí, obviamente, tem uma redução enorme na frota. E aí, quando tem uma redução na frota, o preço dos fretes começa a subir, e aí começa o ciclo todo de novo. Então, é importante as pessoas saberem que é um setor extremamente cíclico. A gente fala de transporte marítimo, mas são setores independentes, e cada um tem sua dinâmica diferente, tá? Às vezes eles funcionam juntos, às vezes não, mas quando a gente fala em shipping, tem a parte de dirty tankers, a parte de clean tankers, a parte de containers, de dry bulk, LPG, LNG, tem vários outros, tá? E eles são responsáveis... Desculpa, não consigo... É o a granel, é o cargueiro para petróleo, é os de containers, são produtos prontos, enfim. Então tem vários tipos de shipping, né, de entrega, né, de transporte.
Vários. E mais de 90% do comércio mundial é feito através de shipping, tá? Então, a pessoa está aí no Brasil, ela compra, sei lá, uma caneta e ela não vê qual que é o processo, mas é um navio que leva o minério de ferro do Brasil lá para a China, mais outro que leva o petróleo da África lá para os Estados Unidos, ele é refinado lá, manda para a Alemanha, é feita uma borracha lá, que é enviado para a China também, com mais outros produtos. Lá ele é trabalhado e aí volta através de um container para o Brasil. Então as pessoas acham que é só entrar no computador, digitar lá, que o produto aparece lá, mas o shipping é extremamente importante, nada disso ia ser possível se não fosse o transporte marítimo. E é uma coisa, de novo, como a tese de urânio, que ninguém está prestando atenção, ninguém gosta, e a gente vai falar por quê daqui a pouco, e por isso mesmo a gente acha que tem uma oportunidade, tá? Pode ir me guiando aqui nos slides, tá? Se for para botar o slide na tela. Legal. Pode colocar a visão geral, eu tô falando sobre ele, um anterior. Esse aí. Bom, o principal driver da oferta, como eu mencionei aí, é o order book, que é o número de navios que estão sendo comprados. Então, pelo número de navios que estão sendo comprados hoje, a gente consegue ter uma ideia de como é que vão ser os fretes para os próximos anos, próximos 12 meses, 18, 24, talvez até mais, tá? Questões regulatórias, guerra comercial e sanções são super importantes, elas afetam o setor diretamente, nem sempre da maneira como as pessoas imaginam, e é importante, a gente vai falar sobre elas daqui a pouco. A gente gosta do navio porque os valuations estão lá embaixo, os NAVs, que é o Net Asset Value, estão lá embaixo também. O valor presente dos ativos, né? Correto. Valor líquido dos ativos, perdão. Os frete, e a gente calcula de uma maneira diferente o NAV, tá, Fernando? E a gente, de novo, a gente fala sobre isso quando a gente for falar dos Dirty Tankers. Mas os fretes, em alguns setores, estão sim, fantásticos. No caso dos Dirty Tankers, que é o que eu queria falar, eles estão péssimos, e daí tem a oportunidade. E a gente gosta do setor porque ele tem altos retornos, tá? Eu coloquei aqui na tela a Frontline de 2002 a 2004, nem peguei o bull market todo, mas ela saiu de $10 e foi para $230. Então ela subiu 23 vezes no período. Ao total, no bull market, ela subiu quase 50 vezes, tá? Então, a gente adora esse negócio que tem um alto retorno e que ninguém está prestando atenção. Se você puder passar para o próximo slide, qual que é a situação atual? Bom, esse setor está aí em 12 anos de bear market, então várias empresas tiveram que vender ações para pagar dívida e diluíram os acionistas, várias empresas quebraram, desapareceram, outras foram incorporadas, e essas empresas todas estão sendo negociadas abaixo do NAV, tá? E a maneira como eu recomendo que as pessoas calculem o NAV, a gente subscreve a um serviço chamado Versus Value, e ele fala o preço de cada um dos navios que a gente observa. Então, as empresas listam os navios que elas têm, e a gente consegue falar, putz, um navio que foi fabricado na Coreia com essas especificações em 2017, qual que é o preço dele hoje? E a gente consegue calcular um NAV bem preciso, tá? Esse seria o preço de venda do navio no mercado. Se a empresa quisesse vender para alguém no navio... Exatamente. É importante fazer isso, Fernando, porque senão o NAV vai te mostrar um número completamente maluco. Às vezes você vai achar que é um número que está barata a empresa e ela está muito cara, ou às vezes você vai achar que ela está cara, ela está barata. Então é preciso fazer esse cálculo. É um pouquinho mais de trabalho, na verdade, bem mais trabalho, mas... Até uma pergunta, qual é o tempo de depreciação contábil de um navio, por exemplo? Depende, os tankers que a gente usa são cerca de 20 anos, mas depende do frete quando eles chegam na fase dos 15 anos, porque eles têm que parar para inspeções regulamentárias. Regulamentárias, obrigado. Regulamentárias. E depois de uma certa idade, eles têm que, a cada 2 anos eles têm que parar, então o custo para isso é alto, porque ele tem que tirar o navio, né, tem que fazer um dry docking, tem que tirar o navio da água, o navio fica algumas semanas ali sendo inspecionado, então é um navio que não está produzindo nada, está tendo um custo. Então, se os fretes estiverem muito baixos e se as empresas não tiverem perspectiva de melhora de frete, eles acabam aposentando o navio mais cedo. Mas você pode usar 20 anos aí como
uma boa média aí para o setor, tá? Além do que, os bancos perderam toneladas de dinheiro emprestando para esse pessoal, especialmente os bancos do norte da Europa, que tem um relacionamento muito bom com essas empresas de navegação, e cortaram os empréstimos. Consequentemente, se essas empresas estão com pouco dinheiro, a gente está vendo hoje o menor order book da história. Eu coloquei aqui os VLCCs em cima e eu coloquei embaixo o VLCC comparado com a frota total. Então, hoje a gente tem... O que seria o VLCC? É o Very Large Crude Carrier. Então, são aqueles navios gigantescos muito que grandes. transportam 2 milhões de barris de petróleo pelo mundo afora, tá? E a gente está vendo o menor order book da história hoje. E as empresas estão desalavancando. Eu acho que é o contrário, elas deveriam alavancar agora mais, porque ninguém está fazendo isso. Mas é o ciclo, a gente tem que ver isso. Elas estão desalavancando no momento que eu acho errado, mas é o que elas estão fazendo. E eu mencionei a política antes, essa parte sanções, guerra comercial. Só para as pessoas terem ideia, e às vezes as sanções são espetaculares para o navio, para o setor em si de shipping, né? Então, por exemplo, há alguns anos, o Trump colocou sanções à Venezuela. Consequentemente, os americanos não poderiam comprar mais petróleo venezuelano. E as refinarias americanas são fabricadas para receber o petróleo venezuelano, que é um petróleo mais pesado. Uhum. Todo mundo fala, putz, os Estados Unidos produz petróleo, é autossuficiente. E é mesmo, e ele produz um petróleo até de melhor qualidade. Porém, as refinarias lá são projetadas para receber um petróleo venezuelano. Então, em vez deles fazer esse trajeto Venezuela-Texas, eles têm que fazer um trajeto muito mais longo, que é Brasil ou até África, que é 2, 3 vezes mais longo do que o da Venezuela. Consequentemente, se a gente manter todos os dados iguais, você vai precisar de 2, 3 vezes mais navios. E isso, obviamente, ajuda pra caramba o frete. Então, é só uma dessas intervenções do governo que acaba impactando o setor e a gente nunca pode assumir que vai ser bom ou ruim. Você tem que realmente estudar e saber como é que é o ciclo do negócio e o que vai acontecer a partir dali. Não, perfeito. Acho que não é uma questão de juízo de valor sobre as políticas, mas entender que elas sendo tomadas, que impacto vai ter na indústria, que impacto pode ter na empresa e, consequentemente, no papel dessas empresas. Mas deixa eu fazer uma pergunta, já que a gente está falando de política e sanção, guerra comercial, porque nesse momento, fim de primeiro trimestre de 2021, a gente está tendo um custo de frete, especialmente em rotas em direção aos Estados Unidos, que em caso de containers, tem rotas que está triplicando o custo do container. Então, isso para vocês, eu não sei se você vai falar isso em algum slide, ou se joga algum papel na tese, ou se é algo de momento que não tem tanta importância para essa... Eu acho que é algo de momento, e daqui a algumas semanas essa demanda toda vai diminuir, tá? O que aconteceu no ano passado, e por que containers e dry bulk estão, sabe, bombando, é porque... eu acho que teve uma substituição muito grande. Eu vou até mencionar isso mais para frente, mas antes as pessoas saíam de férias. Até o ano passado, você saía de férias, pegava sua família, ia viajar, pegava um avião, ia para algum lugar, ou ia de carro, sei lá. Por causa do Covid no ano passado, pouca gente fez isso. Mas muita gente aproveitou para fazer alguma coisa em casa. Então, o cara construiu uma piscina ou reformou a casa, fez alguma mudança ali. E aí teve e aí, em vez das pessoas precisarem de clean tankers, por exemplo, ou dirty tankers, elas precisavam mais de uma commodity, de ferro, de aço, de cimento, alguma coisa assim. E como elas estavam em casa e começaram a gastar mais, o preço dos containers foi para a estratosfera, né? Porque Amazon para todo lado, ou Mercado Livre, ou o que seja, isso é container para todo lado. Então o preço dos containers e do dry bulk foi para a estratosfera. E dos tankers e dirty tankers foram para o chão. Então, teve uma substituiçãozinha aí que é importante as pessoas se darem conta. Enfim, eu queria falar também da IMO 2030, porque ela é importante, ela está impactando o setor e vai impactar mais ainda, tá? A IMO, a International Maritime Organization, que é a organização que regula o transporte marítimo.
Os navios são extremamente... eles são os maiores poluidores do mundo. Eu acho que pouca gente sabe, mas os 17 maiores navios do mundo poluem mais do que todos os carros juntos. Então, não é um setor Não, peraí, muito... 17 navios poluem mais que toda a frota mundial de carros? 17 poluem mais do que 1,5 bilhão de carros. Essa informação eu não sabia. Eu acho que pouca gente sabe, eu acho que ninguém acompanha, mas os navios, o navio não é aquele iate que a gente vê bonitinho, não. Esses navios são realmente grandes, né? E o impacto que eles causam é até enorme. Então, essa IMO está tentando regular... bom, ela já faz isso há algumas décadas, né? Mas agora, com o IMO 2030, eles querem regulamentar para reduzir a poluição desses navios, o que é ótimo. Só que o que acontece? Enquanto eles não divulgarem qual que vai ser a nova política, pouca gente vai ter incentivo para comprar um navio, porque você vai gastar aí 100, 150 milhões de dólares para comprar um navio, e o navio vai ser entregue para você daqui a 2 anos, 2023, por exemplo, e vai chegar em 2030, aquele navio pode estar obsoleto, porque pode entrar em uma regulamentação que vai te obrigar a ter um motor diferente, ou um casco diferente, ou qualquer coisa dessas. E aquele seu navio, poxa, não vai valer mais, vai valer muito pouco. Então, ninguém quer gastar uma grana preta agora para aproveitar um navio por 7 anos. Então, essa incerteza está pesando pelo setor. Consequentemente, a gente tem o menor order book da história. Ninguém vai querer comprar com uma incerteza dessa. Isso para a gente é ótimo, porque você mantém a frota constante ou diminuindo um pouquinho, sendo que a demanda está se recuperando, tá? Se você passar para o próximo slide, esse é outro serviço que a gente assina também, que é Value Investors Edge, e ele tem o shipping rates aqui. Eu até grifei ali os tankers, tá em amarelo ali, acho que todo mundo vai conseguir ver. A diária para os tankers, na semana passada, né, na semana do dia 19, estava em $400 por dia. Um navio desses, Fernando, eu vou generalizar aqui, tá? Mas um navio desses gasta $20 mil por dia em despesas operacionais. Se você colocar a despesa financeira, etc., você pode jogar aí, ele precisa de $30 mil por dia para a conta fechar. Tá 400. Saiu um novo ontem, eu não tive como pôr na apresentação, mas o de ontem foi 6.700. Então, a recuperação é estrondosa nos fretes, tá? Então, a empresa saiu de perder muito dinheiro para perder dinheiro. Ou seja, é uma melhora, né? Quando ela sai de muito ruim para ruim, já teve uma melhora ali. E a gente acha que o caminho vai continuar. Só para vocês terem uma ideia, para quem for do outro lado da tela aqui, os fretes no ano passado estavam acima de $180 mil por dia. Ou seja, essas empresas estavam imprimindo dinheiro, tá? E a gente acha que tem uma boa chance delas voltarem aí para níveis acima de $30 mil. O ano passado foi um ano bom, essas empresas ganharam dinheiro, os lucros subiram, né? Mas se você olhar para as ações, você acha que foi o pior ano de todos, porque as ações apanharam muito. Vários setores caíram por causa do Covid e recuperaram. O navio foi uma exceção. E se a gente for para o próximo slide, eu posso falar um pouquinho por que o setor foi tão prejudicado. Deixa eu só perguntar antes, só para eu também esclarecer. Quando fala em crude tanker, é basicamente petróleo, ou tem algum outro tipo? Só petróleo. É aquele óleo... os clean tankers são os que transportam gasolina, diesel, sabe, um produto beneficiado. Os dirty tankers é o que produz petróleo mesmo. Então, você pode usar um clean tanker para transportar petróleo, mas você tem um custo pequeno ali para limpar o navio e tudo mais. Mas o contrário já não acontece. É bizarro, né? Assim, desculpa até interromper, mas eu tô abismado com a diferença no preço do frete de 180 mil para $400, e mesmo de 180 para 6 mil também é nada ainda. 6 mil dólares é impressionante, realmente é incrível. Olha, o setor está largado às moscas, ninguém quer tocar nesse setor. Eu vou falar agora por que ninguém quer tocar.
E justamente é por isso que a gente gosta dele, Fernando. A gente acha que as notícias ruins estão lá. Eu já sou velho bastante para não falar agora não pode piorar, né? Porque sempre pode piorar. Mas a gente acha que as piores notícias já estão ali. Eu acho que a tendência agora é de melhora no setor, tá? E por que o setor foi tão prejudicado? Primeiro, porque é um setor que tem value stocks. E no ano passado, eu acho que para quem acompanha, a gente já escreveu sobre isso numa das cartas para os nossos cotistas, estava tendo uma corrida para growth, not value. Então, todo mundo comprando crescimento e vendendo value. Outra coisa é um setor de small cap. Ninguém queria, todo mundo comprando as grandes empresas. Terceiro, no meio do Covid, com exposição à China, era a última coisa que as pessoas queriam tocar no mercado, era algo que tivesse exposição à China. Estava relacionado a comércio internacional e muita gente, às vezes até mesmo por falta de conhecimento, não gostou. Embora o comércio internacional para dry bulkers e containers foi excepcional ano passado. Ela estava relacionada a commodities, então até o meio do ano, se você lembra, commodities era a pior coisa possível. O petróleo chegou a ser negociado em valores negativos, né? Contrato de maio ou de junho chegou a $40 negativo. É verdade. É um setor alavancado, né? Então as pessoas queriam algum setor que tivesse gerando caixa. É o setor, eu acho que depois da mineração de carvão, é o setor menos ESG que eu conheço. Ele não passa em absolutamente nenhum critério ESG que eu possa imaginar. Ele tem uma péssima governança corporativa, talvez até pior do que as empresas que fazem mineração de carvão, tá? É um setor que é comum ter negócios entre o CEO e a empresa, ou seja, o CEO às vezes vende navios que ele tem para a empresa listada em bolsa, ou compra esses navios, sabe? Chamadas partes relacionadas, digamos. Partes relacionadas. É chocante o que acontece nesse setor, tá? Fora o que ele polui bastante, enfim, é um setor muito, muito ruim nesse sentido. E como eu mencionei rapidamente para você, especialmente no caso dos dirty tankers, teve uma substituição muito grande. Muita gente deixou de viajar e começou a, comprar mais produtos e reformar casa, etc. Então não teve uma demanda muito grande por essa parte de dirty tankers. Uhum. E eu falo, poxa, se está tudo tão ruim, por que as pessoas deveriam investir, então, especialmente no dirty tankers, que é onde a gente pôs uma pequena parte dos recursos de alguns clientes, tá? Bom, número 1 é uma proposição de valor. A gente acha que é um setor que oferece um retorno super interessante, é um setor que está sendo negociado abaixo do NAV, consequentemente, quem comprar tem um colchão ali de proteção. A gente acha que eventualmente vai ter reversão normal. O primeiro trimestre do ano normalmente é ruim para os tankers, porque a maior parte das refinarias estão passando por manutenção nessa época para poder atender a demanda de verão, né? Então, tradicionalmente, o primeiro trimestre é ruim para os tankers, mas a partir do segundo trimestre a situação começa a melhorar. A gente está vendo uma perspectiva super interessante de oferta e demanda, então, normalmente a demanda por tankers era grande até o ano passado, a gente está falando aí em 100 milhões de barris por dia sendo produzidos e uma boa parte deles sendo transportados. Essa demanda caiu aí para cerca de 80, em setembro do ano passado voltou aí para uns 94, 95, está estabilizada aí nesses níveis. A gente acha que com a volta da demanda, o poder de barganha dos shippings vai voltar. Por causa da desalavancagem que essas empresas vêm fazendo, os balanços são os mais fortes dos últimos 10 anos. A gente tem expectativa, consequentemente, de dividendos e recompras por parte desse pessoal. E de novo, eu acho que eles deviam alavancar mais, deviam comprar outras empresas que estão sendo negociadas aí abaixo do NAV também, até ao invés de comprar navios, mas enfim. Isso aí é a minha opinião comparado com o que eles vão fazer. E para quem gosta, Fernando, e eu não sou um deles, eu não acredito em inflação, eu sou agnóstico, eu não sei se vai vir inflação ou deflação no mundo desenvolvido, mas para quem acredita em inflação, investir em shipping é fantástico, porque
Durante a inflação, tanto o frete quanto o NAV sobem assustadoramente, porque é commodity puro aquilo ali. E mais ainda, por ser um setor alavancado e a dívida ser nominal, isso é fantástico. Se vem uma inflação, a dívida nominalmente vai ficando mais barato, né? E quanto mais dívida, melhor, na verdade. Então, a gente vê um potencial grande para esse setor, tá? E se a gente falar especificamente dos dirty tankers, e eu tenho até um slide sobre eles aí, a gente está vendo o menor order book dos últimos 30 anos, pouca gente comprando, então a gente tem uma visibilidade para os próximos 18 meses que não vai ter muita oferta de navio chegando na praia, vamos dizer assim. A frota é a mais velha da história, ou seja, eles estão perto vamos chamar, da aposentadoria. É uma frota ineficiente que acaba gastando mais, consumindo mais combustível. O valuation dessas empresas está no ponto mais baixo, ou perto do ponto mais baixo agora, porque algumas das empresas que a gente investiu aí já subiram 30%, 40% esse ano. Exportações, que é um negócio normal, tá passando muito do Oriente Médio para a China e o Oriente Médio para a Índia, e está passando agora de Estados Unidos, Brasil e Nigéria para o Oriente. Então, uma frota é um trajeto muito maior, consequentemente, requer ainda mais navios. Então, a gente acha que isso vai beneficiar bastante o setor. Como eu mencionei, tem problemas sazonais agora no primeiro trimestre, e a partir disso a gente acha que vai ter um céu de brigadeiro para essas empresas, tá? Então, para aquelas pessoas que querem fazer o due diligence, pesquisar mais sobre o setor e aproveitar alguma oportunidade que eles acreditem que vai ter, algumas coisas eu recomendo, tá? Número 1, olhar bastante quem são os executivos por trás da empresa. Como eu falei, tem muito negócio com parte relacionada. Eu acho que esse setor é um setor recheado de picareta, é ainda pior do que o setor de mineração de urânio. Pois eu lembro que você falava isso sobre o setor de urânio. Esse você considera pior ainda nesse sentido? Muito, muito pior, porque o setor de mineração de urânio, das 50 empresas que tem, eu acho que umas 30 são picaretas, né? Elas não vão produzir nada nunca e elas estão lá para minerar o acionista, não urânio. Esse setor é ainda pior, porque às vezes vem um bull market muito forte e o CEO vende uns navios da empresa para a empresa dele, ou o contrário, vem um bear market muito ruim, ele faz o contrário, ele vende os navios da empresa dele para a empresa listada. Então, eu recomendo que todo mundo olhe o track record dessas empresas, o que eles fizeram no passado, leiam os relatórios anuais para ver que tipo de investimento ou desinvestimento foi feito, porque isso conta muito, tá? Procure empresas com balanço sólido e com baixo nível de endividamento, especialmente no curto prazo. Pode ser que a recuperação não aconteça imediatamente, pode ser que essa história do Covid se alongue por mais tempo. Então, você ter uma empresa com baixo nível de endividamento ajuda, porque senão ela vai acabar tendo que emitir ações ou contratar dívida a níveis desfavoráveis, tá? A gente gosta de empresas que têm exposição ao mercado spot, porque o mercado spot está no chão hoje, ninguém está querendo uma exposição ao mercado spot, então a gente acha que é o primeiro que vai responder a isso. E eu lembro de ter conversado com um amigo que é cafeicultor há muitos anos aí no Brasil, e ele falou, olha, Marcelo, esse ano acho que só uma meia dúzia de pessoas, de cafeicultores, ganharam dinheiro, porque estava estimado uma produção recorde. Então, todo mundo vendeu a safra de antemão. E uns poucos não quiseram vender a safra. Eles falaram, não vou segurar aqui para ver o que acontece. E o que aconteceu é que a demanda foi um pouquinho maior do que a oferta, só um pouquinho. Mas não tinha, porque todo mundo já estava com a produção vendida. Então, o preço do café disparou naquele ano. Acho que foi, 2007, 2008, foi algum ano desses. E quem não tinha feito o óbvio, que era vender a produção antes, ganhou muito dinheiro. Então, hoje eu recomendo a mesma coisa para as pessoas. Procure uma empresa que tem uma certa exposição ao mercado spot, porque esse é o primeiro mercado a responder. A gente já viu na semana passada, estava $400 o frete diário, essa semana já pulou para 6.700. Então, esse negócio anda rápido e ele pode mudar do dia para a noite, né?
Outra coisa, buscar empresas que estão sendo negociadas abaixo do NAV e calcular o NAV de forma correta, né? Isso é importante para você ter um colchão ali, não tá comprando uma empresa que aparentemente é barata, mas está extremamente cara. E, de preferência, uma empresa que gera caixa, porque, no final das contas, é o que a gente busca nos nossos investimentos. Fernando, basicamente, essa é a tese de shipping. É uma coisa diferente que está fora do radar das pessoas, que é super importante, está presente no dia a dia de todo mundo, mas não está no radar das pessoas. A gente acha que pode ter um retorno interessante aí. Obviamente, não se compara ao urânio, são teses completamente diferentes, são dinâmicas completamente diferentes. A gente ainda é 90%, 95% do tempo e focado na tese de urânio, mas a gente olha para outras coisas e quando tem oportunidade a gente gosta de observar. De novo, shipping é um negócio que a gente está estudando aí já tem 1 ano e meio ou pouco mais que isso, e a gente acha que tem um potencial interessante para quem souber se posicionar corretamente. Eu tenho algumas perguntas sobre a tese aqui. Primeiro, até em termos de tamanho do setor, eu lembro que o do urânio é um setor que ainda é muito pequeno, eu lembro até esse era um problema para quem tivesse muito capital ou grandes fundos, nem tem tantos ativos para investir ainda. Então, se entrar fundos com bilhões, muda completamente o mercado. Qual é o tamanho desse setor de transporte marítimo? Olha, ele é razoável, tá? Mas várias empresas não são listadas. A maioria é listada, mas várias empresas não são listadas. Então é difícil saber o tamanho total do mercado em termos de market cap. Mas é um setor cujas empresas aí têm na média aí entre 500 a 1 bi de valor de mercado. Aí tem umas maiores que tem um valor de 2 bi, 2 bi e meio. Mas a maior parte está aí entre 500 a 1 bi e pouquinho. E a tese de vocês é principalmente no setor de dirty tankers, ou seja, mais para petróleo, ou de outros também? Olha, é mais na parte de dirty tankers, porque a parte de dry bulk e containers, eles estão indo bem há muito tempo, então os fretes estão lá em cima, consequentemente as ações também. Então, a gente tende a procurar aquilo que ninguém está querendo tocar agora. Todo mundo está querendo comprar containers, todo mundo está querendo comprar dry bulk, e ninguém quer encostar a mão em dirty tankers. Então, a gente tem, a gente não tem competição nesse negócio. A gente consegue comprar as ações sem mexer no preço, a gente liga para o management, eles atendem o telefone. Então, é muito mais fácil para a gente olhar esse tipo de setor quando ninguém quer olhar do que tentar competir com várias pessoas para obter alguma informação. E que, poxa, se você comprar um negócio que já está precificado, tudo bem precificado, é difícil ter um retorno decente. Agora, você vai extrair um pouquinho mais de valor lá, mas é difícil ter essa captura toda, assim, de talvez multiplicar a capital, né? Correto. E se alguma coisa der errado, poxa, você pode ter uma perda substancial ali. Então, a gente olhando para o risco primeiro, que é o que a gente normalmente faz, a gente acha que o Dirty Tankers é o mais interessante, porque, de novo, eu não vou falar que não pode piorar, porque obviamente pode, mas a gente acha que a maior parte das notícias ruins já estão na mesa e as pessoas estão cientes dela e a partir daí deve ser um céu de brigadeiro. A gente espera e acha, né? Agora uma pergunta, apostar na tese de Dirty Tankers é apostar que petróleo seguirá sendo produzido e consumido bastante no mundo nos próximos anos. Não é talvez até um pouco conflitante com a tese de ESG, ou apesar de ESG, o petróleo vai seguir sendo consumido porque a gente não vai conseguir se livrar dele tão cedo? Olha, eu tenho uma visão sobre ESG, a gente pode conversar um outro dia, não hoje, mas o petróleo é essencial para todo mundo, você gostando dele ou não, você vai precisar. Carvão mineral, que já é o pior na escala de poluição e tudo mais, vai crescer nos próximos anos, vai crescer nos próximos 20 anos, com certeza. Ele vai ser reduzido em proporção, em vez de ser 40% da energia produzida, ele vai ser 30%.
porém, como a energia deve dobrar nos próximos anos, o consumo de energia deve dobrar, apesar daquela redução no carvão mineral, o volume de carvão que você vai precisar vai aumentar. Petróleo é exatamente a mesma coisa. As pessoas vão falar, petróleo polui demais. Poxa, a gente precisa de petróleo para fazer absolutamente tudo. A gente não ia conseguir ter essa conversa se a gente não tivesse acesso ao petróleo. Quase nada nesse mundo você consegue produzir sem petróleo. Então, por mais que você queira ser ESG, você vai sempre precisar de petróleo, tá? Especialmente no crescimento que está tendo Índia, China e esses países que que são bem populosos e estão crescendo. A demanda por petróleo só deve crescer daqui por diante em termos de volume, na nossa opinião. Eu olhando deixa eu até botar de volta aqui, ó, essa tabela aqui que você botou, achei muito interessante. A gente vê essa enorme discrepância de preço, né? Enquanto o frete de Dirty Tanker e mesmo Clean Tankers caiu absurdamente, tipo, quase ficou de graça. O contrário aconteceu com Dry Bulk e Container. Subiu mais do que dobrou em alguns casos, alguns até triplicou. Então, acho que esse pode ser uma janela de oportunidade que se abriu agora por conta do Covid, da pandemia e essa mudança de comportamento. Seria uma janela, talvez, até de curta duração para se aproveitar? Eu imagino que sim, Fernando. De novo, a gente não quer ficar sócio dessas empresas, a gente acha que elas têm um risco enorme, mas é uma janela, exatamente como você falou, para se aproveitar. Não na parte de containers e dry bulk, eu não shortearia essas ações, eu não sou louco de fazer isso, mas na parte de dirty tankers, fazer uma análise profunda e tentar escolher as melhores empresas do setor e tentar surfar a onda dos próximos meses, eu acho que sabe, quem fizer um trabalho bem feito vai ter um retorno bom. De novo, algumas das empresas que a gente já investiu esse ano já estão subindo aí cerca de 40%, em dólar, né? Sempre importante frisar que a moeda é forte, né? Em dólar, não é em real. Exatamente. Não adianta, o ano passado, poxa, o dólar subiu quase 30% com relação ao real, né? O real perdeu quase 30% de valor com relação ao dólar. Então, se você tivesse ganho 30% em real, que eu acho que quase ninguém ganhou, ainda assim ia ser um ano muito ruim para você, porque você não ganhou nada em moeda forte, né? É verdade. Muito bem, Marcelo, muito obrigado por essa conversa, obrigado por atualizar aí o setor de urânio, a tese, essa oportunidade aí no setor de transporte marítimo, especialmente ali centrado nos cargueiros sujos, dirty tankers. E o que eu sempre digo pro pessoal, né, eu acho que é muito bacana esse viés de tentar realmente buscar valor onde há muito valor para ser extraído, porque simplesmente ir onde o que os americanos chamam do crowded trade. Cara, tecnologia já virou crowded trade. Pode ter alguma empresa que vai bombar? Pode. Mas o setor como um todo, achar que vai multiplicar por 2, 3, 5 vezes, não dá. O setor já é gigantesco, são as maiores empresas da Bolsa. Então é importante sair do crowded trade e, como você fala, é o trade que ninguém quer, que ninguém está prestando atenção. De repente, aquela ideia do Warren Buffett, né, aplicada para o stock picking. É você comprar quando há sangue nas ruas. Quando ninguém quer olhar aquele setor, que esquece, não é para olhar, talvez é esse que você precisa olhar, né? Eu acho que sim, porque você tem menos competição e, consequentemente, você tem uma série de vantagens, né, que a gente já mencionou. Você consegue acesso fácil ao management, você consegue comprar as ações que você quiser, sabe, sem competição na hora da compra, puxando o preço para cima, e você consegue fazer uma análise com calma, sentar e realmente pesquisar o mercado, estudar. É um negócio que a gente gosta de fazer, a gente escolhe uma tese de investimento, vai a fundo nela e a gente concentra bastante. Nada de diversificação com a gente, é uma tese que funciona e que a gente gosta de fazer dessa maneira. Como é que é o nome dos irmãos, que eu me esqueci, que fazem exatamente nessa estratégia? Chandler Brothers, e daqui a pouco os Lopez Brothers vão repetir essa tese. Excelente. Fernando, Marcelo, diga. Eu posso aproveitar essa nossa conversa para mandar um recado para o pessoal? Deve.
Tá, eu só queria falar que os bull markets que eu já passei até hoje, eles nasciam como fruto de uma economia pujante que fazia com que as empresas tivessem lucros crescentes, né? Que ao serem extrapoladas para o futuro, juntamente com as perspectivas super positivas, dava início a uma bolha. O atual bull market que a gente está hoje surgiu no meio de circunstâncias bem adversas, tá? Ou seja, a economia está fraca, o desemprego e o endividamento tão altos e tão subindo, a produtividade está baixa, e a gente pode ver todo tipo de gargalo na cadeia produtiva. O que está impulsionando as altas nos preços dos ativos hoje é um excesso de liquidez gerado pelo Fed e por outros bancos centrais, tá? E como tem muita gente ganhando dinheiro, o controle de risco sai voando pela janela. Então, ninguém quer ser o estraga-prazer de dizer que a festa está chegando ao fim, e ninguém quer ser o primeiro a sair, tá? Eles falam que a pior coisa que existe é você ver seu vizinho ganhando dinheiro, e você não. Eu até brinco com a piada do gênio da lâmpada, depois eu até conto para vocês, mas os sinais que eu já apontei no ano passado e na última carta do nosso fundo multimercado esse ano, eles se acentuaram agora, tá? Então, o volume de captação das SPACs está na estratosfera, os excessos do uso de conta-margem, que são empréstimos das corretoras aos investidores para compra de ativos, tá batendo recorde. Também foi um número recorde de IPOs no ano passado. A gente acabou de ver um episódio desse uso excessivo de margem do Archegos Capital Hedge Fund, do Bill Hwang, que está tomando esse prejuízo, que está gerando prejuízos bilionários aos bancos, por conta desse excesso de alavancagem, de conta-margem. Sim. E olha, não só isso, mas de pessoa física também, CFDs e todo tipo de margem que esse pessoal pode pegar, tá? Hoje tem um número recorde de empresas zumbis, né, que são aquelas cujo lucro operacional não é nem suficiente para cobrir o serviço da dívida. Ou seja, eu brinco que são empresas Ponzi, né, porque elas têm que emitir mais dívida para pagar a dívida antiga. E eu não vou nem considerar que a Europa está começando mais um lockdown aí no Brasil e em outras partes do mundo, ou que os números das economias desenvolvidas estão se deteriorando e que vários insiders estão vendendo ações com uma velocidade assustadora, tá? Além disso, a gente vê o volume de títulos sendo negociados com taxas de juros negativas, já passou dos 17 trilhões de dólares. Grécia é uma brincadeira de mau gosto, na minha opinião. Agora, eu nunca vi um estado de complacência tão grande, nem em 2000, tá? Eu poderia continuar falando aqui dos exageros nos bonds, no mercado imobiliário, no problema de solvência de várias empresas e muitas outras coisas, mas eu só queria contar uma historinha bem rápida das bolhas mais famosas que a gente já contou em algumas cartas, tá? Eu acho que faz parte para a pessoa pegar o contexto todo. Na década de 20, o investimento mais certo era em ações de crescimento, growth. Então, uma coincidência incrível, né? E na época era o rádio. Então, em 1929, os papéis da Radio Corporation of America, que era queridinha do mercado na época, eles chegaram a ser negociados aí a mais de 110 dólares. Em 1932, eles eram negociados a 2,5 dólares. Apesar do rádio ter crescido enormemente no período, tá? O mesmo com as companhias aéreas. No início da década de 70, eram as Nifty 50s, que eram grandes empresas, que eram aquelas que todo mundo falava compra e esquece, né? Buy and hold. E não tinha discussão. Quem não comprasse era considerado louco, né? O final todo mundo conhece. No final da década de 90, foi a vez das ações da internet, que era considerada a nova economia. E era a nova economia, só que o pessoal descobriu que não vale a pena pagar múltiplo exorbitante por um possível crescimento no futuro, né? Eu não preciso mencionar que a quase totalidade das empresas da época não existem hoje, mas porque a gente sofre bastante do survival bias, a gente só lembra das vencedoras. Então, todo mundo tenta seguir o modelo da Amazon, que é perder um pouco agora para ganhar mercado lá na frente. Mas a própria Amazon chegou a um passo de quebrar. Eu acho que poucas pessoas sabem dessa história, mas vários analistas, inclusive, mandaram vender na época.
E eu acho que foi aos 46 do segundo tempo que eles conseguiram vender um bond conversível a termos ridículos, e isso manteve a empresa viva, tá? A Cisco também era um caso à parte. Todo mundo tinha ações da Cisco em 2000. Era um must-have, né? A internet estava crescendo rapidamente, então ter ações de uma empresa que fornecia equipamento para outras era um no-brainer. Apesar do PL da Cisco estar acima de 120, não tinha um analista que mandava vender ou manter. Todo mundo mandava comprar ou strong buy, né? Compra forte. É engraçado falar da Cisco, porque na época teve até um analista do Credit Suisse, que é o Paul Weinstein, que era um tiete da empresa, e ele acreditava que a Cisco ia ser a primeira empresa a atingir $1 trilhão de valuation, né? E ele previu isso, inclusive, em um dos seus relatórios. Em menos de 3 anos, as ações da Cisco já tinham caído 90%. Nunca se recuperaram. E a Cisco se deu até relativamente bem. A Sun Microsystem, a Nortel, caíram quase 100%, né? E em 2007, foi a vez de um novo time de empresas campeãs, que eram as Four Horsemen, que era a Apple, Research in Motion, que ninguém sabe mais dela, Google e Amazon. E o interessante na época é que quando as ações começaram a cair, quando o S&P começou a cair, muita gente correu para esses nomes, né? A Google e a Amazon chegaram a fazer novas altas com o S&P em baixa. Mas quando o bear market terminou, essas duas ações já tinham caído mais de 60%, tá? No ano passado, foi uma vez das FANGs, que é o Facebook, Amazon, Apple, Netflix e Google, que ainda estão sendo negociados a múltiplos ridículos, mas ninguém está prestando atenção. As pessoas continuam comprando essas ações, falando que não tem alternativa, né? E hoje é a vez das ações de tecnologia e biotecnologia. Eu acompanho várias como indicador da insanidade, e todas, absolutamente todas, sem nenhuma exceção, já estão mostrando queda de pelo menos 20%, algumas já mais de 50%, desde o pico atingido aí há algumas semanas, tá? E são empresas grandes, Tesla, Zoom, Peloton, Palantir, os ETFs da ARK e várias outras, tá? Esse foi o setor que puxou as bolsas até aqui e que está atraindo o varejo. A tendência do pessoal de correr atrás desses grandes nomes no final de um bull market, perto de um topo de mercado, não cansa de me surpreender, Fernando. O risco está continuando. Ninguém está considerando risco, mas toda notícia é boa e as que não são recebem um spin positivo. Então, eu só queria pedir a todo mundo para tomar cuidado com os investimentos agora. Esse não é um mercado para brincar. Desculpa, Fernando, eu acho que até exagerei aqui, eu falei demais, mas eu não podia deixar passar essa oportunidade, tá? Eu falei no ano passado que a gente estava tirando o pé do acelerador, mas não freando. Agora a gente está freando, tá? Eu sou fiduciário, eu tenho a obrigação de apontar esses riscos quando eu vejo. E esse é, de longe, o mercado mais disfuncional que eu já vi. Não, assim, Marcelo, primeiro eu agradeço o alerta e, na verdade, a gente vai parar essa conversa e já vou marcar com você uma nova conversa, porque a gente vai precisar falar sobre isso. Até porque eu também compartilho de muitas das suas preocupações e também vejo esses excessos, os sinais de euforia, de zero preocupação com risco, a tal da exuberância irracional, alavancagem, endividamento. É realmente eu nunca vi nada igual, e mesmo lendo sobre episódios passados, de quando a gente nem estava vivo, século passado, retrasado e ainda anterior, o que hoje acontece realmente não tem paralelo. Mas enfim, vamos encerrar por aqui, porque a gente vai marcar essa conversa. Por hoje eu fico por aqui e, mais uma vez, muito obrigado por trazer as duas teses sobre urânio e transporte marítimo. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Fernando. Sempre um prazer. Então essa foi a conversa com o Marcelo Lopes e a tese assimétrica nova que eles estão trabalhando, que é logística de petróleo, logística marítima e focada em petróleo, transporte marítimo focado em petróleo. Então, para a gente resumir essa nossa conversa, deixa eu botar aqui de volta o slide na tela.
Resumo, conexão, teses assimétricas. Ações globais em geral estão com múltiplos bem esticados, estão caras, mas ainda há setores que estão mal precificados, onde os preços dos ativos estão até deprimidos. Isso significa que tem enorme potencial que poucos estão olhando. São, portanto, apostas assimétricas positivas, há mais a ganhar do que a perder. Então essa é a nossa conexão teses assimétricas com o Marcelo Lopes. Se você ainda não assistiu a conversa na íntegra, onde ele atualiza também o case de urânio, o link está aqui embaixo, assista, está bem bacana e a tese permanece de pé e ainda é muito promissora. E a gente volta amanhã com o nosso último episódio, Conexão Criptoativos, com o Davi Lavan, que está bem bacana essa conversa, especialmente para quem não conhece nada. Vocês vão entender o que são criptoativos e como é essa oportunidade, onde estão as próximas oportunidades também. E quem ainda não entrou no nosso Telegram, clicar aqui embaixo e também deixe seu comentário para nos contar o que vocês estão achando do nosso Ulrich Connection. Espero que tenham gostado dos episódios passados, desse, e tenho certeza que vão gostar de amanhã. Até mais!